Olá, sexto ano. Então, hoje, 4 de junho, de 2020, nós vamos tratar de múltiplos e divisores de números naturais, ou seja, nós vamos falar de divisibilidade. Olha só aí, Olha esse nome aí como é um pouquinho extenso, Divisibilidade, mas divisibilidade vem do quê, O nome já está falando, de divisão. E quando a gente fala de divisão, a gente também não pode esquecer da operação que é o contrário, ou seja, a inversa da divisão, que é a multiplicação, Por isso o nome do assunto, múltiplos e divisores de números naturais. Lá no livro de vocês, na página 90, nós temos aí um conceito, de múltiplos e divisores, Só que é um conceito, digamos assim, muito pouco para o que a gente precisa então saber, Então a gente procurou recursos, em outros livros, Então, eu vou falar para vocês aqui de uma forma bem simplificada, de uma maneira bem simples também, para que fique fácil a compreensão, até porque a gente já vem estudando aí multiplicação, divisão, A gente já conhece aí essa operação desde lá do nosso fundamental menor, que a gente vem aí praticando adição, subtração, multiplicação, divisão, E agora aqui no sexto ano, a gente vai continuar falando também de multiplicação, divisão, adição, subtração, enfim, essas 4 operações aí, elas nunca vão deixar, de existir e elas nunca vão deixar de fazer parte dos nossos conhecimentos, do nosso processo ensino-aprendizagem. E a gente sempre vai estar batendo em cima dessa tecla aí, Mas, claro que agora com alguns detalhes, com algumas novidades que só é visto agora nessa etapa, tá bom? Então, vamos pensar aqui, quando se fala em múltiplo de um número, vamos pensar aqui num produto. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês agora, eu vou pensar aqui em 2 vezes 7. Olha aí, 2 vezes 7. O 2 e o 7. E uma multiplicação entre esses fatores, A gente sabe que 2 vezes 7 é igual a 14, correto? Ok. Então, a gente vai dizer que o produto é um múltiplo de cada um dos fatores, ou seja, o produto ele é múltiplo tanto do 2 que eu utilizei quanto do 7, Então, eu coloquei como exemplo esse produto, 2 vezes 7. O resultado dessa multiplicação, que é o 14, ele é um múltiplo tanto do primeiro fator, que é o 2, quanto do segundo fator, que é o 7. Por que ele é múltiplo? Porque ele divide os dois, Se a gente pegar 14 e dividir para 2, vai dar 7. É isso? Porque 7 vezes 2 é 14. E se a gente pegar o 14 e dividir para 7, vai dar 2. Porque 2 vezes 7 é 14. Ok? Bom, então o 14 ele é múltiplo de 2, como eu falei para vocês, e ele é múltiplo de 7, Porque ele divide os dois. Então, se o 14 divide o 2 e divide o 7, ele é múltiplo de 2 e de 7. Tranquilo? Ok. Para que eu possa obter, por exemplo, um conjunto de múltiplos de um número, basta que eu multiplique, esse número pelos elementos de um conjunto dos números naturais. Por exemplo, se eu quero obter os múltiplos de 5, por exemplo, eu quero obter os múltiplos de 5, O que eu devo fazer? Eu devo pegar o 5 e multiplicar, pelo conjunto dos seus valores naturais, ou seja, eu vou pegar o 5, vou multiplicar pelo 0,
eu vou pegar o 5, multiplicar pelo 1, eu vou multiplicar o 5 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por quanto eu quiser, tá? Todos os produtos, ou seja, todos os resultados que eu obtiver da multiplicação, eu posso dizer que são múltiplos de quem? De 5, tá certo? Por exemplo, 5 vezes 0. 5 vezes 0 vai dar 0. O 0 é múltiplo de 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 é múltiplo de 5. 5 vezes 2 resulta em 10. 10 é múltiplo de 2. E assim sucessivamente. Ok? Bom, o conjunto dos múltiplos de um número qualquer, diferente de 0, tá? A gente não deve esquecer. Quando a gente está trabalhando o conjunto de um múltiplo de um valor qualquer, diferente de 0, ele é infinito, né? Você vai multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e não vai ter fim, tá? Só que a gente não vai ficar, né, multiplicando aí até... Não. O objetivo aqui é saber quem é múltiplo de quem. Como encontrar um múltiplo de um determinado valor, né? E não saber a quantidade de múltiplos que nós temos de um determinado valor, porque a gente sabe que é infinito. Tranquilo? Ok. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que vocês não devem esquecer. Primeiro, o 0, ele é múltiplo de qualquer número. O 0 vai ser múltiplo de qualquer número. Segundo, todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo. Todo valor que você tiver, ele é múltiplo de 1 e dele mesmo, tá? Terceiro, o único múltiplo de 0 é o próprio 0, certo? O único múltiplo de 0 é o próprio 0. Então, são 3 situações que você não pode esquecer. A primeira, o zero é múltiplo de qualquer número, tá? Todo número é múltiplo de 1 e dele mesmo, de si mesmo. Terceiro, o único múltiplo de 0 é o próprio 0, tá? Então, essas 3 observações vocês não podem esquecer. Ok. Aí a gente passa, então, para divisores de um número. Vamos falar aqui rapidamente de divisores de um número, tá? Quando um número é múltiplo do outro, foi aquilo que eu falei anteriormente, lembra lá? Né? Ele é divisor daquele número. Lembra do 2 vezes o 7 que resultou em 14? Né? O 14 é múltiplo de 2, o 14 é múltiplo de 7. Se o 14 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 7, então significa dizer que o 14 é divisor de 2 e divisor de 7. É exatamente isso, né, que a gente tem que atentar para quando a gente está trabalhando com divisores de um número. Tá? Então, olha só, 8 vezes o 1 é igual a 8. Então, significa dizer que o 8 é divisor de 1. Tudo bem? 8 vezes 2 é 16. Tá? Mas se eu pegar o 8 e dividir por 2, eu vou ter 4. Então, significa dizer que o 8 é divisor de 2 também. Tá? Assim como o 16 é divisor de 2 e é divisor de 8, tá? Bom, gente, dentro de múltiplos e divisores, tá? Nós temos o que nós chamamos de critérios de divisibilidade. O livro de vocês, ele tem... se tratando de divisores, lá na página 94 do livro de vocês, nós temos lá critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? Tá? São
algumas regrinhas que nós vamos ter que atentar para facilitarmos a questão de saber quando é que um número vai ser divisível por outro. Ou seja, existe um critério para a gente saber quando é que o número vai ser divisível por 2, né? Para que eu não possa estar perdendo tempo, pegar aquele número e dividir para 2, para saber se a divisão vai dar exata. Se a divisão der exata, é porque aquele valor ele vai ser divisível pelo 2. Mas existe um critério, né? Que se eu souber desse critério, só o fato de eu olhar o número, eu já vou saber se ele vai ser ou não divisível por 2. Mas para isso eu tenho que aprender esse critério, tá? Então, lá no livro de vocês, na página 94, nós temos alguns critérios. Nós temos, critério de divisibilidade por 2, por 3, por 6, por 9, por 5, por 10, tá? E por aí vai. Mas a gente precisa aprender cada um desses critérios. Existem uns critérios que são bem mais simples do que outros, tá? Mas existem outros que a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção, tá bom? Então eu vou falar de alguns critérios aqui para vocês, tá? Antes de passar uma atividade, eu vou falar de alguns critérios aqui. Eu vou falar dos mais simples, né, para vocês, os mais fáceis, para que vocês possam estar aí também memorizando isso aí, tá bom? Mas tem que estudar, pessoal, tem que correr atrás, tá bom? Não pode só querer fazer atividades, tá? E achar que já está tranquilo. Não, a gente tem que estudar, né? A gente tem que pegar o livro, a gente tem que ler os conceitos, ver os exemplos, as definições, né? Assistir direitinho as aulas que o professor está ministrando e correr atrás também de outros recursos, tá bom? A gente tem que correr atrás de todas as formas. Ainda mais agora que nós estamos trabalhando de uma forma diferenciada, ou seja, nós estamos trabalhando com vocês através de aulas online, né? Então não é a mesma coisa que está dentro de uma sala de aula, né? Então a gente precisa correr atrás. Então eu vou adiantar para vocês alguns critérios de divisibilidade que nós temos, tá bom? Então a gente vai começar falando de divisibilidade por 2. Olha como é simples. Quando é que um número vai ser divisível por 2? Quando esse número for par. Somente isso. Então todas as vezes que você se deparar com um valor e você ver que aquele valor que você se deparou é um número par, então não resta dúvida, nem perde tempo, porque aquele número vai ser divisível por 2. Quais são os valores pares? São aqueles valores terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, é isso? Então, todos os valores que são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são valores pares. Então, significa dizer que todos esses valores vão ser divisíveis por 2. Por exemplo, vou pensar no número aqui, 94. 94 é um número par? É. Então, ele vai ser divisível por 2. Ah, quanto é que vai ser 94 dividido para 2? Aí é uma outra situação, né? Eu vou ter que pegar o 94, vou ter que dividir para 2. Mas o que importa a priori é saber se o número é ou não divisível por 2. Então, a partir do momento que eu visualizo, o número tem uma dessas terminações, 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número é par. Se esse número é par, ele vai dividir o 2 tranquilamente, certo? Então, esse é o primeiro critério de divisibilidade. Divisibilidade por 2, tá bom? Um outro valor que eu vou colocar aqui para vocês, 243. 243 é um número par? Não. Então, se não é par, ele não vai dividir o 2. Então, lembrando que um número só vai ser dividido por 2 quando ele for par. Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá bom? Professora,
Quando terminar em 10? Não. Quando terminar em 10, não. Quando tiver a terminação 0, né? Porque o 10, qual é a terminação do 10? É o 0. Então, todos os valores que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são valores pares. Então, esses valores vão ser divisíveis por 2. 526 é um número par? É. Terminou em quê? Em 6. 6 é um número par. Então, 526 divide o 2. Tranquilo? Então, vamos passar para o segundo critério de divisibilidade. Nós falamos de divisibilidade por 2, nós vamos falar de divisibilidade por 3. Quando é que um número vai ser divisível por 3? Olha, é bem simples. O número vai ser divisível por 3 quando a soma, olha o que eu estou falando, quando a soma dos seus valores absolutos forem um número divisível por 3. Não entendi nada. Espera aí que eu vou já te dar um exemplo. Vamos pensar em dois valores. Vamos pensar em um número com 2 algarismos. 23. Olha só, 23. O 23 é composto por 2 algarismos, 2 e 3. Perfeito? O que eu vou fazer para saber se o 23 divide o 3? Eu vou pegar o 2 e somar com o 3. Se a somatória do 2 com o 3 resultar em um valor que for divisível pelo 3, aí o 23 vai ser divisível por 3. Será que 23 é divisível por 3? É só somar 2 com mais 3. 2 com mais 3 é 5. 5 divide 3? Não. Não existe nenhum valor que multiplicado pelo 3 possa resultar em 5. Então, o 5 não divide 3. Significa dizer que o 23 não divide o 3. Tá? Um outro exemplo de um valor qualquer, que eu vou colocar aqui. Vou colocar o 21. 21. Como é que eu vou saber se o 21 divide o 3? Simples. É só pegar o 2 e somar com 1. 2 mais 1, 3. 3 divide 3? Sim. Todo número é divisível por ele mesmo. 3 divide 3, tá? Então, o 21 divide o 3. Um número que multiplicado por 3 seja igual a 21, o 7. Então, 21 dividido para 3 é igual a 7, porque 7 vezes 3 é igual a 21. Mas o que eu quero que vocês entendam, não é que 21 dividido para 3 é igual a 7. Claro que isso é uma informação importante, a gente não pode deixar de atentar para essa informação. Mas o objetivo aqui é saber que a soma dos algarismos 2 e 1 resulta em 3 e que 3 é um número divisível por 3, diferente do 23, né? Lembra do 23 quando eu falei? 2 com mais 3 resulta em 5. 5 não divide 3. Por 5 não dividir o 3, então eu descarto a possibilidade do 23 dividir 3, porque a soma dos seus valores absolutos não resultou em um valor que é divisível pelo 3, ao contrário do 21, que quando eu somei 2 mais 1 resultou em 3, e 3 divide 3. Então, qual é o critério para sabermos então quando o número vai ser divisível por 3? Quando a soma dos seus valores absolutos for um número divisível por 3. Tá bom? Vamos pegar aqui um valor aqui, 267. 2, 6 e 7. Vamos somar esses valores. Será que vai dar um número divisível por 3? Se der, 267 vai ser divisível por 3. Caso contrário, 267 não será divisível por 3. Então, quando eu tenho 2 mais 6, 8, com mais 7, 15. 15 divide 3, hein?
15 divide 3. 3 vezes 5, 15. Então, significa dizer que 267 vai dividir o 3, porque a soma dos seus valores absolutos resultou em um valor que divide o 3, no caso 15. Beleza? Se eu tiver 1342, quando eu somar esses valores absolutos, eu vou ter um total de 10. 1342. 3 e 1, 4. 4 e 4, 8. 8 e 2, 10. 10 não divide 3. Não existe nenhum valor que multiplicado por 3 seja 10. Então, significa dizer que 1342 não é um número divisível por 3, porque a soma dos seus valores absolutos não resulta em um valor divisível por 3. Ok? Perfeito. Então, a gente vai passar agora para outro critério. Quando é que um número ele é divisível por 5? Critério de divisibilidade por 5. Esse é muito simples, tá? Esse é muito simples. Quando é que um número vai ser divisível por 5? Eu vou colocar logo para vocês os mais simples, tá? Como eu falei no início. Gente, basta atentar para uma situação. Todas as vezes, olha o que eu estou falando para vocês, todas as vezes em que vocês se depararem com valores que terminem em 0 ou em 5, aquele valor vai ser divisível por 5 sem discussão. Por exemplo, 10. 10 termina em 0, então vai ser divisível por 5. 35 terminou em 5, então vai ser divisível por 5. 55 terminou em 5, então vai ser divisível por 5. 550 terminou em 0, então vai ser divisível por 5. Resumindo, todo e qualquer valor que terminar em 0 ou em 5 vai ser divisível por 5 e acabou. Não tem mais o que questionar, tá? Professora, o 59 vai ser divisível por 5? Terminou em 0? Não. Terminou em 5? Não. Então não vai ser divisível por 5. Simples e prático. Acabou. Tá? Então, todas as vezes que nós tivermos valores que são terminados, que tenham a terminação, melhor dizendo, 0 ou 5, vai ser divisível por 5. E se não tiver essa terminação? Não vai ser. Pronto. 17 terminou em 0? Não. Terminou em 5? Não. Então não vai ser divisível por 5. Tá? Bem simples essa, né? Ok. Vamos falar então de critério de divisibilidade por 4. Quando é que o número vai ser divisível por 4? Já falei de alguns critérios aqui. Já falei de divisibilidade por 2, divisibilidade por 3, divisibilidade por 5. Vou falar agora de divisibilidade por 4, tá? Depois eu vou perguntar, eu vou querer saber uma por uma. Bora ver se vocês estão atentos. Então, quando é que um número vai ser divisível por 4? O número vai ser divisível por 4, tá? Quando seus dois últimos algarismos forem 0, ou um número divisível por 4. Por exemplo, 200. O 200, a terminação do 200 é o quê? Os dois últimos algarismos é 0, não é isso? 0, 0. Então, o 200 vai ser divisível por 4. Tá? 240. Os dois últimos valores não é 0, 0, é 40. Ou seja, é 4 e 0, que formam 40, né? Eu falei em 240. Será que esse número vai ser divisível por 4? Será que os dois últimos algarismos, será que o 40 é um número divisível por 4? É, né? 40 dividido para 4, né? Você tem 40 e você vai dividir para 4 pessoas. 40 maçãs dividido para 4 pessoas vai dar um total de quanto? De 10, não é isso? 10 vezes 4, 40.
Então, se o 40 divide o 4, significa dizer que 240 vai ser um número divisível por 4. Então, quando que o número vai ser divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos forem 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos for um número divisível por 4. 24. Esse número termina em 00? Não, mas o 24 tem uma terminação em que divide o 4, ou seja, 24 divide 4, né? 24 dividido para 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24, tá? Beleza. Vamos falar agora quando é que o número divide 6. Critério de divisibilidade. Quando é que o número divide 6? Olha, para o número dividir 6, ele tem que dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu não posso ter um número que divide o 2, mas não divide o 3, por exemplo. O número para dividir 6, ele tem que dividir 2 e 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, o 12. O 12 divide 2? Divide. 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. O 12 divide 3? Divide. Dá 4. 4 vezes 3, 12. Se o 12 dividiu o 2 e dividiu o 3, então o 12 vai dividir o 6. Agora vamos pensar em um outro valor aqui. O 10. O 10 divide 2? Divide, né? Porque ele é par. Lembra que todo número que divide 2 é número par. São números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. O 10 divide 2. 2 vezes 5, 10. Mas o 10 divide o 3? Existe algum número que multiplicado por 3 resulte em 10? Não. Então, o 10 não vai dividir o 6. Para o número dividir o 6, é o que eu estou falando para vocês. Para o número dividir o 6, é necessário que ele divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo, como no caso do 12. Como, por exemplo, o 30. O 30 divide 2? Sim, vai dar 15. O 30 divide 3? Sim, né? Que vai dar 10. 3 vezes 10, 30. Não é isso? Então, se o número divide 2 e divide 3 ao mesmo tempo, o número vai dividir o 6. Esse é o critério de divisibilidade por 6. Um outro exemplo, 14. 14 divide 6. Será que o 14 divide 6? É só pensar, é só verificar. Será que ele divide 2? Divide, que dá 7. Mas ele divide o 3? Não, né? Então, se ele só divide o 2 e não divide o 3, o 14 não vai dividir o 6. Para dividir o 6, ele precisa dividir 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? E vamos então para o critério de divisibilidade por 9. Quando é que um número divide 9? Quando a soma dos seus valores também, assim como o 3, como a soma dos seus valores absolutos for um número divisível por 9. Por exemplo, 19. 19 vai dividir o 9? É só você somar 9 com mais 1. 9 mais 1 é 10. 10 não divide 9. Então, significa dizer que o 19 também não vai dividir o 9. Tá? Eu tenho, por exemplo, um valor 2.538. 2.538. Eu vou somar 2, 5, 3 e 8, que vai resultar em 18. 18 divide 9? Sim. Então, significa dizer que 2.538 vai ser um número divisível por 9. Porque a soma dos seus valores absolutos resultou em 18, e 18 divide 9. Portanto, o valor que eu acabei de falar para vocês, 2.539, vai dividir o 9. 45. Será que divide o 9? É só somar 4 com mais 5. 4 mais 5 é 9. 9 divide 9? Sim.
todo número é divisor dele mesmo, é divisível por ele mesmo, não é isso? 45 dividido para 9 vai dar 5. 9 vezes 5, 45. Então, significa dizer que a soma dos seus valores resultou em um valor que divide 9. Logo, 45 vai dividir o 9. Tá? E nós vamos falar agora de critério de divisibilidade. Eu considero esse aí o mais fácil de todos. Critério de divisibilidade por 10. Quem errar esse aí, sinceramente, não vai acertar mais nenhum. Critério de divisibilidade por 10 diz que todo valor, olha o que eu estou falando, todo valor que terminar em 0 divide 10. Todo valor que terminar em 0. Só que terminar em 0, só se terminar em 0. Se não terminar em 0, não divide 10. Pronto. Então, olhou para o valor, viu que a terminação é 0, não resta dúvida. Esse valor divide 10. Por exemplo, 100, 50, 40, 80, 90, 200, 500, 1000, 5.000, 100.000, 240, 580, todos os valores que eu falei até agora terminam em 0. Então, todos eles vão ser divisíveis por 10. Ok, pessoal? Então, deixa eu só para finalizar, vamos fazer aqui um resumo bem rápido. O número é divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando ele tiver as terminações em 0, 2, 4, 6, 8, somente, quando ele for par. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos for um número divisível por 3. Tá bom? Por exemplo, 15. O 15 divide 3? Divide. É só somar 5 com mais 1. 5 mais 1 resulta em 6. 6 divide 3? Divide. Então, o 15 vai dividir o 3 também. Quando é que o número divide 3? Quando ele divide 2 e 3. Quando é que ele divide... Melhor. Quando é que ele divide o 6? Quando ele divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Tá bom? Então, se o número divide 2 e divide 3 ao mesmo tempo, ele vai dividir o 6. Lembra do 12? O 12 divide 2 e o 12 divide 3. Se o 12 divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo, ele vai dividir o 6. Quando é que o número vai dividir 5? Quando ele terminar em 0 ou terminar em 5. Tá? Se ele tiver a terminação de 0 ou de 5, ele vai dividir o 5. Não tem erro. Quando é que o número vai dividir o 8? Quando seus dois últimos algarismos forem 0, 0 ou formarem um número que divide o 8. Tá? 40 divide 8? Sim. Os seus valores, seus dois algarismos formam um número que divide o 8. 40 dividido para 8, a gente sabe que dá 5, né? 5 vezes 8, 40. 400 vai dividir o 8? Sim, porque tem 2 zeros no final, tá? Desse número. Quando é que o número vai dividir 9? Quando a soma dos seus valores absolutos for um número que resulta em um valor que divide 9, tá? Um exemplo de um número que divide o 9, 18. 8 com mais 1 ou 1 com mais 8, não é isso? Vai resultar em 9. 9 divide 9? Divide. 27 divide 9? Divide. 7 com mais 2, 2 com mais 7 é igual a 9. Então, com certeza, o 27, se a soma dos seus valores foi um valor divisível por 9, então o 27 vai dividir o 9. Tá bom? Deixa eu ver um outro valor aqui. 14. Será que o 14 divide 9? É só somar 1 com mais 4. Faz 5, né? 5 divide 9? Não. Não divide. Então, o 14 não vai dividir o 9. Quando é que o número divide 10? Quando ele termina em 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e por aí vai. Terminou em 0, divide 10. Sem nenhum questionamento em relação a esse critério de divisibilidade, tá bom?
Pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós tratamos de múltiplos e divisores, tá? E na próxima a gente passa uma atividade para vocês referente a critérios de divisibilidade. O que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês dêem uma estudadinha, que vocês façam aí uma leitura no livro de vocês, tá? Da página 90, né, que é o início do assunto. Aí nós temos a página 94, tá? E a página 95, 96 e 97, que trata de critérios de divisibilidade, que foi o que a gente acabou de falar, mas eu também peço que vocês possam estar dando uma olhadinha aí, né? Fazendo uma leitura e tudo, tá? Para que essas informações elas sejam melhor absorvidas por vocês. E na próxima aula, tá? A gente vai estar passando a atividade também do livro referente a esse assunto que nós acabamos de ver. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus aí e até a próxima. Abraço!